Mas eu creio que este é um tempo onde Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, que horas que o senhor prepara a sua mensagem? E eu sempre digo assim: a mensagem de domingo que vem eu vou começar a preparar logo que termina este culto. Eu já começo a orar, a pedir para Deus uma palavra, e Deus tem dado palavras ao nosso coração. Eu louvo a Deus porque cada vez que a gente vem aqui, Deus nos alimenta, Deus fala conosco, e eu tenho certeza de que Ele falará com você nesta noite. O tema que eu dei para a mensagem nesta noite é atitude que faz a diferença. Qual é o tema da mensagem de hoje? Pode mudar, por favor. Qual é o tema da mensagem de hoje? Atitude que faz a diferença. Está baseado em Lucas capítulo 19. Existem alguns textos, queridos, que são assim muito conhecidos. Quase que todos os pregadores pregam sobre esse texto. E quase todos os pregadores pregam algumas vezes sobre esse texto. Eu me lembro de uma história pitoresca sobre esse texto. Quando os meus pais eram jovens, da juventude lá da igreja, da gloriosa Cândido Mota, depois eu já era menino e a mamãe contava uma história. Que uma ocasião foi o pastor lá pregar naquela época em Cândido Mota. O pastor ia uma vez por mês. E ele ia de manhã num trenzinho que chamava-se misto, porque era mistura de passageiro e mistura de carga. E depois voltava à tarde, à noitinha, naquele trem de volta. E numa das idas do pastor, ele pregou sobre esse texto. E ele se empolgou tanto com a pregação que ele perdeu o trem. Teve que ficar, e só no dia seguinte. Aí no mês próximo, quando ele estava chegando em Cândido Mota, a juventude da época foi esperar o pastor lá na estação e arrumar uma vara bem comprida, bastante comprida, e foram esperar o pastor lá na estação. Quando o pastor desceu, aqueles jovens esperando, perguntou: por que vocês estão com essa vara? Pelo seguinte, pastor: se a gente perceber que está na hora do trem e Zaqueu não desceu da árvore ainda, a gente vai cutucar o Zaqueu para o senhor não perder o trem. A juventude sempre é assim. Espero que eu não pegue essa ideia, e que também, se eu demorar muito, ninguém faça o Zaqueu descer às pressas daqui, porque amanhã tem trabalho, tem aula, né? Tá bom. Lucas capítulo 19. Vamos ler esse texto então. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Correndo, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por poder estar aqui neste lugar que é separado para cultuar-te, mas é onde temos um encontro marcado contigo.
e onde o Senhor tem também nos falado, nos ensinado, nos ministrado. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que tu estejas me abençoando, usando, tranquilizando o meu coração, e que seja mesmo um tempo muito gostoso, especial. Da mesma forma, Senhor, prepara o coração de cada irmão, de cada irmã, para receber esta palavra. Pai, é uma palavra, é um texto bastante conhecido, mas é a tua palavra que se renova. Então eu quero te pedir que venha uma palavra nova, uma palavra que toca os nossos corações. Faz isto, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esse texto de Lucas, no capítulo 19, está mostrando que Jesus está agora já a caminho de Jerusalém. Ele já está indo para onde ele deveria ser julgado e crucificado. Mas mesmo passando por esse caminho, o texto diz que por onde ele passava, juntava uma multidão. Sempre gente por perto de Jesus. Ele atraía multidões. É interessante que um comentário sobre isso, Rick Warren, ele diz o seguinte: por que Jesus atraía as pessoas? Ele usa a seguinte expressão: porque Jesus coçava onde coçava. Ou seja, ele ia direto ao ponto. Ele atendia a necessidade que cada um tinha. E ele falava o que cada pessoa precisava ouvir. Então Jesus é sempre assim, direto. Ele sabe do que nós precisamos. Ele não dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que ele tem para cada um de nós. Então nesse texto nós vimos que ele estava entrando em Jericó, atravessava a cidade e encontrou um homem chamado Zaqueu. E nós encontramos nesse texto 3 características a respeito de Zaqueu. A primeira é que ele era maioral dos publicanos. Ele era um coletor de impostos. Era um fiscal de rendas. Ele era o representante do governo de Roma, ali em Jericó. Então ele que recebia todos os impostos. Não era uma pessoa muito bem vista, porque naquela época o governo cobrava muito imposto das pessoas. E naquela época, se as pessoas não fossem corretas no impostos, ou não pagassem os impostos, eram sobretaxados. Então eles naquela época pagavam muito imposto, e se não pagasse, o governo cobrava e cobrava mais alto. Naquela época tinha mais uma questão, de que aqueles homens que eram responsáveis para cobrar os impostos, além de cobrar o imposto devido, eles sempre levavam algumas vantagens. Então eles também se enriqueciam à custa do povo. Naquela época, até mesmo que cobrava do imposto, ao invés de ir para benefício do povo, muitas vezes os funcionários públicos ficavam com parte para eles, recebiam propina, recebiam dinheiro por fora. Então naquela época era assim, né? Então Zaqueu não era muito bem visto, porque ele era um cobrador de imposto, funcionário público, cobrava, e se não, e nem sempre entregava tudo. Então a segunda característica é de que ele era um homem rico. Ele era um homem rico. E a terceira característica é de que era um homem de baixa estatura. São as 3 características básicas que nós encontramos nesse texto acerca deste Zaqueu, acerca deste homem. Um cobrador de impostos,
homem rico e de baixa estatura. Aí o texto nos diz que quando Jesus passava por lá, este Zaqueu procurou ver quem era Jesus. Eu vejo também algo interessante na vida deste homem. Ele procurou, ele quis saber quem era Jesus. Despertou, o texto não diz exatamente por que ele quis saber quem era Jesus. Por que ele quis saber quem era Jesus? Mera curiosidade? Estava passando alguém famoso ali, pode ser. Mas o fato importante é que ele procurou ver Jesus. E aqui a gente já vê algo muito interessante. Todas as vezes que alguém procura por Jesus, seja por curiosidade, seja por insistência de um amigo, seja por necessidade, por maneira que for, procura Jesus, nunca volta de maneira de mãos abanando. Ele procurou ver Jesus, mas ele não conseguia ver por dois motivos. Um era um fator externo, causado por outras pessoas, por causa da multidão. O outro era um problema dele. Ele era uma pessoa de baixa estatura. Queridos, existem dois motivos, sim, que muitas vezes nos impedem de um relacionamento mais íntimo com Deus, com Jesus, de um encontro pessoal. Da mesma forma, pode ser um motivo externo, causado por circunstâncias que não dependem de nós, multidão, pessoas, tantas outras circunstâncias que às vezes parece que impede da gente chegar perto de Deus, da gente se aproximar de Jesus, de um relacionamento mais íntimo com Jesus. Mas existe também o fator interno, questão nossa. Ficamos protelando, sabemos que precisamos, mas ficamos protelando, adiando. São coisas que nós muitas vezes precisamos tratar. E o que a gente vê nesse texto aqui é que Zaqueu deu um jeito. Tanto para driblar a questão, o problema externo, como o interno. Ele fez algo aqui inusitado. Eu fico imaginando aquele homem conhecido na cidade, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Você imagina o prefeito, o juiz, o fiscal federal, uma pessoa conhecida, subindo numa árvore. Eu viajo, eu fico pensando nas pessoas, olha quem fez em cima da árvore. Olha quem subiu na árvore. Aonde que está o Zaqueu? Agora ele enlouqueceu de verdade. Subiu na árvore. Mas, queridos, ele queria ver Jesus. Ele não se preocupou com o que iriam dizer dele. Não se preocupou se iriam rir dele. Mas ele toma uma atitude. E essa atitude vai fazer toda a diferença na vida dele. Eu penso que muitas vezes nós deixamos de ter encontros verdadeiros, reais, abençoados com Jesus, porque a gente fica muito cheio de critério. O que vão dizer? O que vão pensar? O que vão falar? E a gente fica se preocupando e às vezes até mesmo colocando para nós, mas eu não posso porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquela outra, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, e a gente fica colocando uma série de desculpas e ficamos então protelando. Mas
Zaqueu nos ensina algo importante. Primeiro, ele foi procurar Jesus. Segundo, ele não se preocupou com o que iria falar. Ele queria ver quem era Jesus. Ele não sabia, mas na realidade já era Deus tomando a iniciativa, o Espírito Santo movendo no coração dele para que ele fizesse isso. Assim sendo, queridos, nós precisamos também tomar atitudes na nossa vida com respeito a Jesus. E ele chegou, subiu a árvore, e quando ele sabia que Jesus estava para passar por ali, subiu naquela árvore a fim de ver que Jesus passava por ali. Então, é uma atitude que Zaqueu tomou e que ensina que nós precisamos também parar de protelar ou de dar desculpas e tomar essa decisão. Eu quero ver quem é Jesus. Aí, queridos, quando ele sobe a árvore, vem a resposta de Jesus. Quando Jesus chegou àquela árvore, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em sua casa. Há um texto que diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Nós falamos de início, qual foi a motivação? Foi curiosidade? Como que é? Mas ele foi, e Jesus o viu. E uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto também, é que Jesus chega na árvore e fala assim: Zaqueu! Quem que falou para Jesus que ele se chamava Zaqueu? Como que ele sabia o nome de Zaqueu? Não sei. Talvez ele era tão conhecido na cidade, Jesus já tinha ouvido falar dele. Ou então alguém chegou e falou: Senhor, aquele que está lá em cima da árvore tem uma péssima reputação, ele é rico, cobrador de impostos, o nome dele é Zaqueu. Ou então alguém deve ter chegado, Jesus ouvindo as pessoas vindo e falou: olha onde Zaqueu está. Mas eu quero crer no seguinte, que Jesus é Deus e Ele sabe o nome de cada um. Ninguém precisa falar: Jesus, aquele é o Paulo. Ele sabe. Ninguém precisa chegar e falar: aquela é a Marinês. Deus conhece cada um de nós e sabe o nome de cada um de nós, e graças a Deus Ele não troca e não esquece os nomes. Não vai ter perigo nenhum, Dimitri, de Jesus chegar e falar: não, ele chega e ele sabe: aquele é o Dimitri, e nem vai chamar a Luísa de Heloísa. Ele sabe o seu nome, ele sabe o nome de cada um, e ele sabe a necessidade de cada um. Quando Jesus chega com o cego, o que o cego precisava? Enxergar. Ele tratou. Quando estava diante de paralítico, precisava andar. Agora aqui com Zaqueu, não era necessidade de Zaqueu, ele não era cego, não estava doente, não precisava de dinheiro, não estava desempregado. O que Zaqueu precisava? Ele precisava de Jesus na vida dele. Ele precisava que Jesus entrasse na sua casa. Saiba de uma coisa muito importante: Jesus sabe o seu nome e Jesus sabe a sua necessidade. E o Jesus de Zaqueu está aqui hoje. Ele sabe o nosso nome, sabe a nossa necessidade. E Zaqueu foi para encontrar-se com Jesus, para ver quem era Jesus, mas Jesus tinha mais para ele. Ele simplesmente queria ver Jesus, saber quem era Jesus.
Mas Jesus chega diante e fala: desce porque eu quero ir com você na sua casa. Sempre quando nós procuramos Jesus, Ele tem mais. Ele nos surpreende de tal forma que eu creio que a nossa estada hoje aqui, e eu não tenho dúvida que viemos aqui por causa de Jesus, e Ele vai surpreender a mim e a você nesta noite. Ele vai nos surpreender. Com o quê? Essa questão dele. Zaqueu foi com uma expectativa tão baixa. Só queria saber quem era Jesus. E ele teve o seu nome pronunciado por Jesus. Zaqueu! Eu queria que cada um de nós soubéssemos que Deus está falando o seu nome. E ele surpreende e diz: eu quero ir com você na sua casa. Agora nós vemos também aqui o texto que Zaqueu não titubeou. Não titubeou. Ele desceu e o texto diz: desceu depressa. Ele não esperou. Dá um tempinho, Senhor. Eu espero me aposentar. Senhor, eu preciso ver o que a minha mulher vai achar disso. Eu preciso me liberar dessa função, porque senão os meus amigos... Senhor, dá um tempo ainda, eu ainda estou com muita atividade, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu represento aqui o governo de Roma. Não, o texto diz que ele desceu, e desceu a toda pressa. O que nós precisamos aprender, queridos? Mais uma vez, não adiar, não protelar. Quantas vezes nós vamos aqui vendo, e vamos adiando, vamos protelando. Nós precisamos falar de Jesus às pessoas. Precisamos falar, não podemos protelar de falar, de anunciar. Quando a gente lê aqui que Zaqueu, ele apenas quis conhecer, saber quem era Jesus, a gente pensando no povo que ele queria, e a gente poderia até criticar Zaqueu, o que ele estava fazendo ali, mas ele tomou a iniciativa. Às vezes a gente critica, por exemplo, Pedro. A gente diz o seguinte, o texto diz que quando Jesus foi crucificado, Pedro seguia a Jesus de longe. Mas eu tenho comigo o seguinte: ele seguia Jesus. É de longe, mas ele seguia a Jesus. E às vezes eu fico também apreensivo com pessoas que seguem a Jesus, mas seguem de longe, mas está seguindo. Às vezes nós temos pessoas que vêm à igreja, que está ali, mas a gente não viu ainda uma entrega, não viu ainda um compromisso. Às vezes nós conversamos no Ministério de Adolescentes, às vezes alguns adolescentes dão algumas preocupações, como que vai ser, atrapalha. Está seguindo a Jesus, vai chegar um momento que Jesus vai olhar e vai falar: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa. Portanto, louvado seja Deus por cada pessoa. Às vezes ele fala: eu vou levar alguém à igreja, mas ele não está nem aí com Jesus. Traga, porque Jesus vai dizer o nome, vai chamar e tem um encontro com cada um. Zaqueu então desce depressa, e o texto diz que ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Com alegria. Queridos, esse é um sentimento que vem junto com o encontro de Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, a alegria vem para o nosso coração. Por isso, queridos, nós precisamos romper com essa questão: eu estou triste, eu sou triste. Sabe qual é o melhor remédio para a tristeza? É Jesus.
estivermos tristes, cante louvores, exalte o nome de Deus, leia a palavra de Deus. Isto alegra o nosso coração. Às vezes, queridos, nós vemos pessoas que passam por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas têm um semblante alegre. Por quê? Por causa de Jesus. Então eu penso que nós que conhecemos a Jesus, devemos ser também conhecidos pela nossa alegria. Antigamente cantava-se um cântico assim: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Porque mesmo quando está diante de dificuldades, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a quem buscar, e a alegria do Senhor vem sobre nós. Então essa foi a primeira experiência de Zaqueu. Talvez ele não soubesse ainda bem o que estava acontecendo, mas ele já sentiu o fruto do Espírito Santo na vida dele, que é a alegria. O fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Aí, queridos, vem a atitude de Cristo. Ele foi, Jesus toma a iniciativa, ele convida: eu quero ir para a sua casa, eu quero ir para a sua casa. Ele se dispõe, ele oferece, porque quando nós falamos de Jesus, ele já está falando primeiro. Deus já está preparando as pessoas. Aí ele vai para casa. A gente não sabe muito do que aconteceu ali, mas algo extraordinário. E o texto diz: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A resposta de Zaqueu, e foi uma demonstração de que algo extraordinário estava acontecendo no coração dele. A atitude de quem recebe a Cristo é mudança de vida, é mudança de atitude. Eu tenho dito que hoje é chique falar que é gospel, mas que não tem mudança de vida. Não tem mudança de vida. Mas Zaqueu teve esta mudança e disse: olha, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Você pode dizer o seguinte: pastor, eu não roubei ninguém, nem perto do que aquele homem tomou do povo. Então, tudo certinho comigo. Será que não há algo na nossa vida a ser consertado, na nossa história? Marcas, manchas, que precisam ser colocados diante de Deus. O encontro com Jesus normalmente traz uma atitude radical. Deixa eu contar aqui algo que passou no meu coração algum tempo atrás, e eu cheguei a orar. Algum tempo atrás, quando foi preso uma das nossas autoridades, e que se apresentava como evangélico, apareceu em alguns programas de televisão, junto com pastores, dizendo-se evangélico, e ele está preso até hoje. Eu orei algumas vezes por ele, dizendo: Senhor, uma hora desse homem dar um verdadeiro testemunho. E ao invés de ele estar se desculpando, se defendendo, ele dizer: olha, eu venho publicamente dizer o seguinte: eu estou devolvendo tudo que eu roubei, e no que mais eu vou acertar as minhas contas, e eu quero pedir perdão para Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu cheguei
cheguei a orar pedindo: Senhor, dá uma oportunidade para eu conversar com esse homem. Nunca ouvi. Nunca tive a oportunidade de cumprimentá-lo, de conversar com ele, mas falei: Senhor, ou leva alguém crente de verdade para dizer: meu amigo, se você é realmente convertido, se você realmente tem Jesus, chegou a hora de você reconhecer o seu pecado e dizer: eu confesso, eu pequei e eu quero acertar a minha vida. Essa é a atitude do cristão, queridos. Mais uma vez você pode dizer: mas eu não tenho nada disso. Mas quem sabe, querido, tem alguma coisa na sua vida. E nós vemos aqui que ele teve dois acertos. Acertou-se com Deus e acertou com as pessoas. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele acertou com as pessoas. Tem alguém na sua vida que você está com os relacionamentos quebrados, cortados, que você está magoado, que você está de mal? O encontro com Jesus leva-nos a acertar a nossa vida aqui. Acertar com o cônjuge, acertar com filhos, acertar com pais, acertar com o patrão, acertar com as pessoas. Parece que é vexatório a gente reconhecer que errou. Pode ser vexatório diante dos homens, mas o cristão verdadeiro, ele toma atitudes, ele acerta a sua vida com Deus e com o próximo. Zaqueu fez isso. Conversão implica em atitude, em mudança. Conversão não é simplesmente o deixar uma religião e filiar-se a uma religião evangélica. Nós estamos vivendo numa época, queridos, que a igreja precisa ouvir isto. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar o meu comportamento. Seja com o patrão, seja com esposo, esposa, com amigos. Zaqueu foi radical na sua conversão. E não existe, queridos, você é convertido mais ou menos. Assim como não existe meio grávida, ninguém não pode dizer: eu estou meio grávida. Nenhuma mulher pode dizer: ô, tal, não está grávida. A conversão, não existe isso também. Se nós somos convertidos, há implicações, mudança de vida, atitude que pode mudar toda a nossa vida. E aí no versículo 9 diz assim: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque Zaqueu teve um encontro com Deus, com Jesus, real, verdadeira. Ele conhecia muito pouco de Jesus, mas naquele encontro ele conheceu o suficiente para dizer que ele estava se convertendo, entregando a vida para Jesus. Houve salvação nesta casa. Deus nos trouxe nesta noite aqui, queridos, porque quando nós tomamos a atitude de procurar a Jesus, e é interessante que o texto não diz que ele foi lá para receber bênção, para alguma coisa, mas diz que ele foi lá para ver quem era Jesus. E isso é algo importante que nós precisamos hoje, de saber quem é Jesus. Porque quando nós descobrimos quem é Jesus, a nossa atitude muda. Será que muitas vezes nós não estamos seguindo a Jesus de medo de ir para o inferno? Eu vou na igreja hoje que está chovendo, está dando trovoada, vai que cai um raio, e no domingo cai um raio bem na minha cabeça, e no domingo eu não estou na igreja. Para onde que eu vou? Será que não tem muitas pessoas que estão indo também para a igreja apenas para receber bênçãos? Eu gosto daquele versículo iniciando que diz:
foi para ver quem era Jesus. E quando nós sabemos quem é Jesus, a nossa atitude muda. Ontem eu falava com elas e eu citei aqui o exemplo de Daniel, lá do livro de Daniel, aliás. Quando Daniel estava ali, saiu então um decreto da parte de Nabucodonosor, que todos tinham que adorar um determinado ídolo, uma determinada imagem. E eles souberam que ali tinham 4 que não adoravam esta imagem. Daniel e os seus 3 amigos. E então veio a ordem: olha, todos têm que, se não adorar esta imagem, vocês vão morrer. E tiveram ali então a atitude: ou adoram ou não adoram. Foi quando então Daniel decidiu não adorar aquela imagem, e Daniel então foi colocado na fornalha. Não, eu estou falando isso porque eu já vi muita gente colocar Daniel na fornalha. Daniel foi na cova dos leões, na fornalha ele não foi. Aí os 3 amigos dele, Sadraque e Abednego, esses 3, olha que testemunho bonito. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais imagens de ouro que levantei? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A palavra é o seguinte: Rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha, louvado seja Deus. Se Deus não quiser nos livrar da fornalha, louvado seja Deus. É a atitude, queridos, de quem chega diante de Jesus para ver quem Ele é e reconhece-o como Senhor e Salvador. Jesus, vem a salvação, porque serve a Jesus por quem Ele é. É o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, é o Deus que está à destra de Deus o Pai, e é o Deus que um dia virá nos buscar. Isto é salvação, atitude diante de Deus, diante de Jesus, e que nos sustenta, e que nos mantém, e é onde vem a salvação. Esta é a palavra que eu queria deixar para o seu coração nesta noite. Uma vida de atitude. Eu sou de Jesus. O que eu preciso acertar? Preciso vender meus bens? Preciso acertar relacionamentos? Preciso de um compromisso maior? O que for necessário, eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer, porque eu fui para conhecer quem era Jesus, e Jesus se revelou a mim. Jesus se revelou a mim, e hoje eu sou de Jesus. Estou seguindo, estou nesse caminho, entrou salvação, sou salvo pelo sangue do Cordeiro. Quero convidar você para baixar sua cabeça. Você veio para cá hoje, uma atitude de quem quer mesmo ter experiência maior com Jesus. Talvez você até nem seja ministro, só para estar acostumado, assim como Zaqueu foi, que o povo estava ali. Talvez você tenha vindo aqui, estou acostumado, hoje é domingo, mas ninguém que vai a Jesus.
volta sem um toque especial. Jesus está aqui. Eu quero que você olhe agora, Senhor, para o meu coração. Uma coisa extraordinária, que é uma palavra para todos, mas o Espírito Santo conduz esta palavra, revela esta palavra particular, pessoalmente. Então ele tem uma ministração especial ao seu coração. Peça, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Vamos colocar em pé. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus. Da mesma forma que Zaqueu foi ao encontro de Jesus e voltou totalmente transformado. Que nós voltemos também para os nossos lares hoje. Não sozinhos. Jesus voltando conosco. Jesus trabalhando na nossa vida. Acertando o que precisa ser acertado. E com a plena certeza da salvação em Cristo Jesus. Zaqueu se manifestou. O que precisava fazer para acertar a sua vida? Então o Espírito Santo revele e capacite também a cada um para tomar a atitude que for necessária. Ninguém, nenhum de nós, saímos daqui da mesma forma que entramos. Pois saímos tocados, saímos na companhia de Jesus Cristo. Amém. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus e foi visto por Jesus. Nós viemos à igreja para ver Jesus e fomos vistos por Jesus.